boa noite. Eu sou a Lu Vilela. Estamos começando mais um Elite Podcast. Obrigado a todos que nos acompanham. Eu sou Natanael Rabelo e no programa de hoje vamos falar sobre a importância da doação de sangue e os desafios dos profissionais em atrair cada vez mais doadores. Um gesto solidário que pode ajudar a salvar vidas. No Elite Podcast de hoje, vamos conversar com Luiz Gustavo Pereira, responsável e captador do posto de coleta de sangue de Lavras. E também com o Dr. Marcelo Augusto Assunção, médico hematologista. Obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos ao Elite Podcast. Muito obrigado. A gente agradece a oportunidade, né, Marcelo? Extremamente agradecidos. Sempre bom estar aqui para a gente poder divulgar essa ação muito bonita que é a doação de sangue. É a gente que agradece, porque é um trabalho de suma importância para toda a comunidade. Obviamente que não abrange só Lavras, mas a gente vai falar sobre isso no decorrer da entrevista, né? Porque antes, Lu... Isso aí, a gente primeiro tem que agradecer aqui ao nosso patrocinador, Lauti. É, a cerveja premium, de excelente qualidade, tá aí fazendo a cabeça de todo mundo, dá para presentear também, porque como essa que nós estamos vendo aqui, que é uma Lauti Premium Beer, então vem com uma taça, isso aqui é um super presente bacana para qualquer um, e não é só cerveja, né, Lu? Não, e a Lauti ela está presente em vários sentidos aí, para as mulheres que não gostam de ter ressaca, para as mulheres que estão de dieta, temos aí também a de leve, né? Zero carboidratos, zero açúcar. Isso é uma loucura, tem gin também, tem bastante coisa. Espumante em latas, e são é uma várias. Galera que está acreditando aqui no nosso podcast, está junto com a gente aí. E está presente também, né, Nath, aí nos melhores eventos, nas melhores festas de Lavras. Precisou, ligou, chega aí na sua casa. E hoje temos mais uma novidade. Qual que é, É Nath? verdade, nós temos agora um aplicativo de mobilidade urbana. Isso aí, 123Car, pessoal. A partir de hoje está aqui conosco. Precisou aí de pedir um aplicativo de mobilidade urbana. Aplica, ó, vamos colocar no seu celular 123Car, ligou, chegou. É aqui da nossa cidade, parece que está tudo certo, parece que os motoristas são bastante competentes, então você vai evitar de pegar esse trânsito louco da nossa cidade nos horários de pico. Ficar procurando vaga no centro. Não vai precisar de nada disso e vamos torcer aí para dar tudo certo, é um novo aliado aqui ao Elite Podcast. Sejam bem-vindos. Então vamos começar, né, Nath? Como a gente sempre gosta de... Como diz, começar do começo. Primeiramente, a gente gostaria de saber quem são vocês, de onde vocês são. Conta um pouquinho pra gente aí. Quem vai começar? Então, meu nome é Luiz Gustavo, eu sou natural de Lavras mesmo. Né, tenho 27 anos de prefeitura. Eu estou lá no PASSE desde 2009, quando foi inaugurado. O PASSE é o posto de coleta? Posto avançado de coleta externa. Eu sempre, na prefeitura, esse tempo todo, sempre trabalhei na área de saúde, na área da administração da Secretaria de Saúde, depois fui para o raio-x, laboratório já trabalhei também. E depois, quando surgiu o PASSE, eles me convidaram a trabalhar, fazer parte da equipe de background lá, que a gente preparava as bolsas para o transporte. Comecei quietinho, escondidinho lá atrás, no fundo lá. Mas faz um tempão que você tá lá, né, Gustavo? Desde 2009. Faz um tempão, eu me lembro de você lá desde o comecinho. Muitas histórias, né, muitas Gustavo? Histórias. E você, doutor Marcelo? Conta pra gente. Bom, eu sou Marcelo, eu sou hematologista aqui da cidade. Eu sou de Belo Horizonte, mas me considero lavrense. Vim pra cá com 6 anos de idade, então já tem algum tempo, né? Já tem algum tempo. Não tenho tanto tempo de casa assim como o Gustavo, né? Ele tem um pouquinho a mais que eu, só um pouquinho. Mas eu tô no PASSE também desde 2018. Então eu tenho 7 anos e a minha função é a qualidade técnica. Então eu sou responsável técnico, também sou triador, né? Acabo fazendo entrevistas nas pessoas, nos doadores, mas fico muito também pela qualidade técnica do serviço prestado, né? Bolsa, parte de pessoal, temperatura, as normas técnicas todas a serem cumpridas. E além disso aí também, que você acabou de nos contar, você leciona na UFLA, Departamento de Medicina lá. Exato, sou professor no curso de Medicina desde 2019, trabalho também em hospital, em outras cidades, né? Então tenho outros vínculos também aqui na cidade, pretendendo cada vez mais ficar só por aqui mesmo. É uma cidade muito querida lá. Não querer, né, atendendo a região,
Aqui, acho que eu sou suspeito para falar, mas para mim é a melhor cidade do mundo. Não, mas é estranho, porque todos os entrevistados que falam a mesma aqui do podcast coisa. falam isso. Eu amo Lavras, eu vim para cá, não quero mais sair. Quem vem fica, e muitos que não... engraçado que tem muitos que não são daqui, e quando vêm, ficam. Impressionante. Interessante, Desculpa, quando ele chegou, o primeiro dia que ele chegou lá, Ah. estava parado na porta do passe, esperando abrir, pegou, encostou do lado. Eu falei assim, você vai doar sangue? Não, eu sou o novo médico que vai atender aqui. Eu falei, o quê? Você vai atender? Você já acabou o segundo grau, né? Deixa eu ligar pro doutor Luciano aqui. Falei, doutor Luciano, tem um menino aqui. Um menino, tá aí. Desde barbas então... brancas, né? Mas tudo bem, as barbas estão brancas. Mostrou a competência, Gustavo? Que isso, estamos juntos até hoje, hashtag. E vocês formam uma dupla, né? Porque vocês estão sempre juntos, né? Eu já fiz foto ali Sim. de vocês pra A gente revista. tá sempre... O batalhão de frente ali, né? Junto com a gente fica ali na parte organizacional, na parte técnica, parte de agendamento, de tomada de decisões, de qualidade, né? Controle de qualidade. Então a gente tem um background ali, né? Administrativo que a gente sempre está por dentro. Então o Gustavo ele fica muito nessa parte também, além do papel de captador, que é trazer o doador até o posto de coleta. A gente precisa de alguém com essa função, para criar eventos, para informar a população, para criar uma forma da gente atrair aquela pessoa até nós. Sim. Então, além disso, ainda tem a parte administrativa. Nós vamos deixar eu e a Lu isso para o finalzinho, mas eu acho que é uma coisa tão importante, e eu acho que nós devemos puxá-lo, tenho certeza que você concorda comigo, que é essa questão da doação de sangue para a medula óssea. Então, a gente ficou sabendo de algumas coisas e parece que o nosso posto aqui não está mais fazendo essa coleta, e isso deixou a gente bastante triste, bastante preocupado. Então, a gente queria começar nossa entrevista por esse lado. Porque a população também está querendo, né, saber, e veio uma notícia triste. E a gente sabe que o sangue da medula óssea é importante demais também. Então, a gente quer saber de vocês, profissionais ali da área. O que aconteceu? É verídica essa notícia? É verídica. Eu vou dar a introdução, o doutor Marcelo vai falar sobre a parte mais técnica. Sim. O que aconteceu? Todos sabem do caso do menino Enzo, na cidade próxima aqui em Nepomuceno, que está necessitando de um transplante de medula óssea por causa de uma doença rara que ele tem, né, doutor Marcelo? E então, aconteceram várias campanhas, né? Já fizemos um dia especial e a nossa média, Nathanael, era de 3 a 5 cadastros por coleta quando tinha, né, Marcelo? Exato. Então, com essa campanha do Enzo, houve um aumento, um boom do cadastro de medula. A gente passou para 10, começamos a atender 30 por coleta. A gente começou pela primeira vez a ter que fazer o agendamento desse cadastro. Abrimos um dia especial com a capacidade para colher 120 pessoas, né, fazer 120 cadastros. Apareceram 200 pessoas lá. Nós não tínhamos condição de fazer mais que o limitado de 120. E a gente foi indo, chegou na última quinta-feira, recebemos um e-mail falando, está suspensa a coleta do cadastro de medula óssea. A gente assustou. Isso agora? Agora, semana passada. Semana passada. Assustou, eu peguei, coloquei um vídeo explicando, assim, meio nervoso, porque a gente está lá de frente, então peguei, questionei, falei que estava suspenso por enquanto, e hoje eu recebi um comunicado do Hemominas falando o seguinte, como muitos pensam, não é verdade que suspendeu a coleta por causa do valor do exame. O que acontece? O Hemominas e o Redome tem como estratégia agora regionalizar esse cadastro de medula óssea por cotas regionais devido ao quê? À variabilidade genética. Então a gente pega um tanto de cadastro de medula óssea dessa região, mais um tanto ali do norte de Minas, mais um tanto ali da zona da mata, e nessa quantidade de cadastros variados, de regiões variadas, vai ter muita variabilidade genética que vai aumentar a probabilidade no caso específico do Enzo, achar um provável doador. Porque o que acontece? A gente de vez em quando não, sempre a gente está encontrando doadores aqui no Passe Lavras. E a gente percebe que o doador daqui muito difícil, raramente doa para alguém dessa região. Ou vai para o norte do Brasil, ou vai para o sul, muitas vezes para o exterior. Então, o Hemominas tem essa técnica agora, esse método de cadastro de medula óssea, de regionalização. E a nossa região, por causa da campanha do Enzo, já atingiu essa cota, né, Marcelo? Sim, a nossa cota anual, né, ela foi já estabelecida.
como o Gustavo disse, a nossa média era de 4 a 5 cadastros por dia. Então, isso dá aproximadamente 35, 40 cadastros por mês. É terça e quinta ainda? Terça e quinta. Então, de 40 por mês, a gente chegou a fazer 120 em um dia. Ou seja, uma cota de 3 meses a gente conseguiu fazer. A população se uniu. Foi uma campanha enorme, né? Assim, as pessoas aderiram, as pessoas se sensibilizaram mesmo. Então a gente recebeu um volume completamente fora da nossa média. E a gente acabou esgotando essa cota, né? Isso foi comunicado para nós posteriormente, que a nossa cota regional ela já tinha sido preenchida. Mas eu não estou entendendo, porque nós precisamos de doadores. As campanhas são voltadas do governo estadual, do governo federal, são voltadas a esse tipo de problema. Nós não temos doadores, aí gasta uma fortuna atraindo doadores. Incentivam a doar, né? De incentivo à doação. Aí nós sabemos também que os exames... os exames que são feitos depois com a coleta do sangue e tal, eles não são baratos, não são tão viáveis assim. Então, quer dizer, nós temos um número maior de doadores, mas nós não podemos mais realizar exames. Sim, lembrando que a doação de sangue, ela continua, né? A de medula, que é um cadastro, na verdade. Certo. Mas é bem isso mesmo. Essa regionalização, ela aumenta a chance da gente ter um doador compatível. Exato, isso. Então é como se fosse uma mesma família, né, que a gente aprende na escola, onde primos às vezes se reproduzem, têm filhos, aquela genética fica muito igual ali naqueles descendentes. Então a gente regionalizar, a gente aumenta essa variabilidade genética, consequentemente também aumenta a chance da gente ter um doador. Mas eu concordo, né? Essas campanhas elas são feitas de uma maneira assim contínua, né? O ano inteiro a gente fica trabalhando para a gente atrair pessoas, para a gente levar pessoas. Então a gente também foi pego de surpresa. Inclusive, nós estávamos cheios de doador no dia que recebemos 25 doadores. o cadastro. Né? E não conseguiram fazer os exames? Deles nós conseguimos. Alguns a gente teve que pedir, aqueles que já não tinha feito, a gente pediu para não fazer, né? A gente trocou, né? Olha, você não quer doar sangue no lugar de fazer um cadastro de medula, mas realmente esse foi o motivo. Então, essa regionalização, a gente está... por um lado, é bom, entre aspas, né? Não digo que não tem um lado ruim de forma alguma, mas mostra que a gente trouxe muita gente. A gente, de forma alguma, deixou esse cadastro sem utilidade. A gente passou muitas pessoas, esgotamos a nossa cota anual em abril, né? Em abril. A gente já esgotou a nossa cota anual, mas, por outro lado, a gente fica um pouco chateado, a gente entende a situação. Mas a gente fica um pouco chateado de cancelar esse cadastro, né, por enquanto, durante... porque eu fiquei triste, eu fiquei abalado com essa notícia. E eu fico pensando, imagina então os pais do Enzo. Exato. É complicado, sabe, porque, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui o cadastro desde 2013, né? Antes disso, Natanael e Luco, como que era feito? Era uma vez por ano. Às vezes vinha uma equipe de coleta que coletava. Vinha de São João? Vinha de São João, coletava 50, 80, no máximo 100 amostras. Pronto, acabou. Por ano. Por ano. Né? Aí tá. Aí, quando eu assumi a captação do passe em 2013, 2012, finalzinho de 2012, 2013, eu comecei a cutucar São João do Rei. Pô, a gente tem o coleta, a doação de sangue toda terça. Era uma vez por semana. Vamos fazer cadastro de medula, porque ajuda a divulgar. Pouca gente sabe, vamos fazer. E por cansaço eu consegui. Aí desde então a gente tem feito esse cadastro. Desde quando? Desde 2013. Né? Então a partir daí já começou uma conscientização, depois nós tivemos a participação das crianças, né, do Sou Doador de Vida, é uma ação social que existe hoje, né, de reconhecimento internacional. E a partir desse momento, sempre quando a pessoa vai fazer a doação de sangue, a gente oferece, você tem interesse em fazer o cadastro de doador de... né? É o mesmo procedimento. É o mesmo procedimento. Dá para tirar o mesmo sangue que eles aumenta um tubinho de sangue para quem vai colher. A pessoa vai tirar 450 ml de sangue, ela vai tirar um tubinho a mais com 5 ml. Não vai. Já está tudo de uma vez só. Apesar desse cancelamento, uma coisa que eu sempre frisei, né, quando eu vou falar, é bom que as pessoas vão ter consciência, porque não precisa esperar acontecer com alguém perto
para você fazer esse cadastro. Então, muitas vezes, a pessoa que nunca foi lá, ela poderia ter ido, já foi lá no passe doar sangue, poderia ter feito esse cadastro há mais tempo. Poderia até ter ajudado o Enzo, outras pessoas, né? Então, que nunca espere acontecer com alguém perto de você para você começar a dar valor a essas coisas. É muito importante isso. Tanto na doação de sangue quanto no cadastro medula. E a doação de sangue? A doação de sangue está tranquilo? É isso que eu queria saber também. Bombante. E qual que é a idade mínima e a máxima para doar sangue? Doar sangue está funcionando tudo ok, né? A gente tem bastante doador aqui em Lavras, a gente tem vários grupos de apoio, a gente tem várias pessoas, várias entidades que são extremamente envolvidas com a doação de sangue. Então a gente tem, assim, eu me orgulho de falar que aqui em Lavras a gente tem uma porcentagem muito acima da média nacional de doador de sangue. Então, para doar sangue, existem alguns critérios, claro, os requisitos, que são vários. A gente tem um livro... Fala alguns para quem está nos assistindo. Perfeitamente, os mais comuns, né? Então, idade, né, é muito importante. A gente pode doar sangue a partir de 16 anos. Então, ainda quando a gente, né, é menor de idade, precisa de uma autorização dos pais, mas a pessoa pode doar com 16 anos. A gente tem até um projeto que chama Doador do Futuro, que o Gustavo que fica por trás, que é um projeto voltado para a captação de estudantes de 14 e 15 anos. Então, a gente planta aquela sementinha e dá muito certo. Às vezes, quando eles fazem... A gente tem doador lá que, quando faz 16 anos, eles doam. Que legal. Eles falam, eu estou aguardando... Chegar à minha idade. Meu irmãozinho de 16 está doando, eu tenho 15, eu tenho 14, mas eu estou contando os dias para fazer 16 e às vezes ir lá doar sangue. Tem garoto de 20 anos de lá que já doou mais de 5 vezes. Exatamente. Quantas vezes pode doar por ano? Homem 4, mulher 3. O volume é de 450 ml. Mulher, às vezes, a gente tira um pouquinho menos de acordo com o peso, 410 ml. Não tem nenhum prejuízo, apesar do pessoal pensar assim, nossa, quase meio litro, né? Eu não tenho ganho nenhum de fazer doação, porque o corpo... Pode ter. Em quanto tempo? Poucos dias. Poucos dias. Isso é muito individual, claro, né? Sim. Homem produz mais. Eu pensei que era horas. Não. Às vezes, só que aquele volume retirado, ele não faz mal. Certo. Ele não faz mal de forma alguma. Por isso que tem todo um processo de avaliação, só que ele não faz mal. Então, o homem pode doar uma vez a mais, né? Nós temos mais sangue, mesmo um homem e uma mulher de mesmo peso, o homem ele tem mais sangue ainda do que a mulher, né? Então, a gente tem fatores que contribuem para uma vez a mais ao ano. E pode ter alguns benefícios, sim. Algumas alterações de sangue, elas podem melhorar quando a gente tira um pouquinho de sangue. Isso não é tão comum, né? Mas nós, hematologistas, a gente tem algumas condições que a gente tira sangue e às vezes melhora um pouquinho alguma coisa ali na pessoa. E qual a idade máxima? A idade máxima... vai entrar numa conversa bastante complicada, hein, cara? Fica à vontade. Eu já vou mandar um esquema aqui que eu não acho legal, mas qual que é a idade máxima permitida lá? Idade máxima é o seguinte, é até 69 anos, para quem já é doador. Sim. Para quem nunca doou, é 60. Então, aquela pessoa que ela quer doar a primeira vez, ela tem 62 anos. Não, ela não pode mais. Mas quem já é doador, quem já tem esse costume, o corpo já está acostumado com aquilo ali, pode doar até 69 anos devido, segundo a legislação. Mas nós temos tantos senhores e senhoras tão bem. É verdade. Às vezes melhores que nós de 40, 50, 30 anos. Concordo. Existe um motivo? O sangue está fraco, ralo? Não. É uma padronização, né? As padronizações, elas tendem, né? Às vezes deixar... Tem que seguir, né? As exceções de fora. Porque não está precisando de doação de sangue. O dia que precisar, eles aumentam esse tipo de coisa. Porque eu conheço senhores que fazem questão de doar, a vida inteira doaram. Aí fizeram 70 anos, eles vão fazer doação, não pode mais... Meu, o cara sai arrasado. Muito. Um não na doação de sangue, ela mexe com o nosso psicológico. A pessoa fica muito chateada, independente do motivo, né? Aquela pessoa que ela se preparou para doar sangue e por algum motivo ela foi barrada ali, a pessoa fica chateada. A gente vê isso, né? Às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu queria tanto doar sangue. E às vezes é um impedimento definitivo. Às vezes a pessoa apresentou uma doença nova, ela fez uma cirurgia, ela já tratou um câncer. Isso é um impedimento definitivo. Então é uma notícia muito ruim que a gente tem que dar para a pessoa. A gente está tirando aquilo ali para o resto da vida dela. Então, isso que eu queria saber. Quais são os exames realizados no sangue doado?
Boa pergunta. Existe, né, uma ideia de que os exames eles são um check-up que vai buscar tudo, né? A pessoa, exatamente, vai fazer ali um AZ ali, né, no nosso exame. E não é muito bem assim, né? A parte de doação de sangue, os exames que são interessantes a serem feitos, eles são exames de doenças que podem ser transmitidas para outra pessoa. Então, às vezes o pessoal fala assim, olha, eu queria ver quanto que deu meu colesterol no último exame. Não é feito colesterol, porque o colesterol ele não é uma doença que eu não vou transmitir para ninguém. Mesmo que o meu sangue tenha um colesterol mais aumentado, ele vai diluir ali com o sangue da pessoa, não vai ter tanto problema assim. Então, são feitos exames de doenças que são transmissíveis. Por exemplo, HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, HTLV, que é um primo do HIV, doença de Chagas, malária tem sido feito recentemente também. Então, são doenças mais específicas que o meu sangue pode infectar aquela pessoa que vai receber. Existem doenças que também podem ser transmissíveis, mas não são feitos exames porque são muito inviáveis. Então, Covid, por exemplo. O exame às vezes não é bom, ele não detecta tão bem, ou às vezes o custo efetivo é muito ruim. Então, às vezes, uma entrevista ela é o suficiente. Pode acontecer de a pessoa que recebe o sangue ganhar, né, uma doença de presente, né? Que presente que é esse? Pode, mas hoje a chance disso acontecer no Brasil é mínima. Então, todos, né, as entidades que mexem com transfusão de sangue, não só aqui em Minas Gerais, que a maioria é o Hemominas, eles trabalham com um nível de segurança muito grande. Eles pecam pelo excesso. Então, a pessoa espirrou, ela pede para não voltar. Pede para voltar depois, perdão. Não doar sangue naquele momento. A pessoa tem, às vezes, uma espinha que está um pouquinho dolorida ali, opa, pera, pode estar infectado, pode estar uma bactéria, volte depois. Então, muitas coisas, elas são, assim, realmente excessivas, mas para manter um nível de segurança bem alto. Legal. Eu acho que a segurança é imprescindível, porque, não sei se vocês lembram, recentemente, aí passou na televisão, em algum lugar que eles Rio de Janeiro. Aí a turma foi lá, infectado com HIV. Isso, então, quer dizer, faltou uma responsabilidade, um corpo técnico honesto, né? Eu não sei, profissional, eu não sei como é que eu posso chamar um cidadão desse que deixou o sangue contaminado passar e acabou infectando. Obviamente que isso aqui não vai acontecer. Aqui nós temos excelência, não é de agora que nós estamos buscando esse tipo de coisa. Esse posto de coleta foi um sonho da cidade, se tornou uma realidade. Foi o primeiro. Foi uma pena acontecer isso em relação à doação de sangue para medula óssea. Fico sem entender. Vou procurar, vou ligar para os responsáveis, vou fazer meu questionamento. Mas a população está chateada e veio num momento a notícia de tanta esperança, né? Exato. Devido ao caso Enzo, aí vem uma notícia dessa. A gente tem um banco, o nosso banco de cadastro de medula óssea, ele é o terceiro maior do mundo, né? Então a gente tem, até setembro do ano passado, quem rege isso é o INCA, né? Não é nenhum Hemominas, mas de curiosidade a gente tem, a gente tinha 5.700.000 cadastros no Brasil de medula óssea. Então quando uma pessoa precisa de uma medula nova, esse cadastro ele é disponibilizado. Então é feita uma busca por 5.700.000 cadastros de medula óssea. E lembrando que não é só no Brasil, existe um cadastro de outros países, então a gente tem mais ou menos uns 40 milhões de cadastros disponíveis atualmente de uma maneira global. Então todos esses cadastros eles serão buscados, tá? Só que a compatibilização de medula ela é difícil, né? É muito difícil. Então a chance realmente é pequena. Por mais que tenha muito cadastro, às vezes a gente não acha uma pessoa compatível com nós. E quando é da mesma família? Eu já vi casos, né, de irmão doar medula. Sim. Como que é? Explica um pouco pra gente. 25% de chance de compatibilidade. Primeiro procura pela família. Primeiro pela família. Primeiro pela família. Um quarto. Eu já tive caso, né, que já passou comigo, que eram 7 filhos e uma pessoa precisou. Os outros 6 eram compatíveis entre si e ela não. Nossa! Então, sim, irmãos, a gente encontra, a chance é bem maior, é de 25% da gente ter uma compatibilidade de 100%. Eu conheço uma pessoa. Então, 50% de chance de ser 50% de compatibilidade e também 25% de chance de não ter compatibilidade nenhuma. Pai e mãe também pode ser uma fonte doadora, só que pai e mãe é obrigatoriamente 50%. Então, a compatibilidade é menor
E um transplante de medula com uma menor compatibilidade, isso pode trazer doenças e complicações sérias. Quando a gente não tem, a gente faz. Mas o ideal é fazer bem próximo de 100% de compatibilidade para evitar complicações. Eu e a Lu queremos fazer uma doação para se cadastrar na doação de sangue para medula óssea. Onde eu vou procurar agora? Onde eu vou? Vou contar a notícia ruim para eles, Gustavo. Fala, Gustavo. Não esconde nada, não. Vai ter que procurar ou seja, Pouso Alegre, a nossa região aqui não tem. Então, Lavras não tem, provavelmente São João do Rei, às vezes pode ter algum resto de cota lá. E a idade também, né? E a idade também, né? O cadastro público é até 35 anos. Um cadastro público. Você não pode podemos. Você pode ser convidado. Eu acho que às vezes eles podem ir. Você tá com carinha menor do que 35 anos. Não, tudo bem, tudo bem. Nós vamos fazer, né? Você pode ser convocado durante a vida inteira. Até 60 anos. Mas olha que informação. Eu ia te perguntar isso. Informação interessante, até 35 anos até só. 35, o cadastro público. Não, você pode doar para um irmão, se você quiser, de forma particular, fazer o exame no laboratório. Mas o cadastro público é até 35 anos, infelizmente. Mas voltando ao que você estava falando, sobre pode ser procurado depois que você fez ali o exame. Você pode ser convocado até 60 anos, mas entendeu? A gente já teve casos de pessoas que doaram além disso. Né, além dos 60 anos. Então, o cadastro ele é duradouro. Por isso que a gente fala que o pessoal, trocou de telefone, atualiza, tem um aplicativo, né, atualiza o cadastro. Trocou de e-mail, atualiza o cadastro. Porque você pode ser chamado. Porque você pode ser chamado. E depois que é chamado, como que funciona? A pessoa é chamada, então, quando a pessoa, vamos supor, você fez o cadastro há um tempo atrás. Foi compatível com alguém? Foi compatível, provavelmente você é compatível com um paciente que precisa. Inclusive, a gente cancelou a coleta na quinta-feira, na sexta-feira recebeu a mensagem da menina. Acabei de receber a mensagem que eu sou compatível com alguém. Né? Então, a pessoa vai ser convidada a ir lá no passe, no caso aqui, para quem fez o cadastro aqui, e realizar um exame para verificar a porcentagem dessa compatibilidade. Você foi lá, você fez o exame, seu exame voltou, você é 97% compatível. Você aceita a fazer a doação de medula óssea? Por incrível que pareça, tem gente que não aceita. Aí, para fazer a doação da medula, o especialista aqui vai falar para vocês. O pessoal tem medo, na verdade, do procedimento em si. É uma dúvida muito comum. É uma dúvida muito comum. Por isso que eu fiz essa pergunta. Todo mundo pergunta, como que doa? E a gente tem 2 métodos praticamente, né, pra gente fazer o transplante de medula óssea não é uma cirurgia. Muita gente pensa que é uma cirurgia. É só tirar um sangue. O cadastro é tirar um tubinho de sangue só e pronto. Fica lá esperando. A maioria das pessoas não serão chamadas. A chance é 1 para 100 mil, né, da gente ser compatível com alguém no Brasil. Mas eu arrumei um que tá lá no Rio Grande do Sul. Perfeito. Você faz uma coleta. Nenhum. Você vai no centro de coleta mais próximo, Belo Horizonte, e vai ser retirada uma bolsa de um sangue especial, que é a medula óssea. Quem que leva para lá? A prefeitura? O transporte é tudo público. É tudo público. A gente tem toda uma rede, o doador ele não tem custo nenhum. Fica em hotel. E aí a bolsa vai. Né? Que bolsa? A bolsa de medula coletada do doador. Mas coletou aonde isso aí? Em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte. Mas a gente quer saber o esquema de como vai fazer para tirar isso. Exatamente, eu tô escondendo. Tô escondendo. Teve uma doadora nossa. É porque não é fácil, né? Não é uma coisa simples. Não. É que eu acho simples, né? Mas enfim, né? Eu acho que eu já vivi isso. Tem medo, né? Teve uma doadora nossa que foi doar pro Japão esses dias, né? Ela tava toda feliz achando que ela ia ganhar uma viagem pro Japão, né? A gente falou assim, não, quem vai ganhar uma viagem pro Japão é só a bolsa, né? Ela não é ela não, você fica, né? Sim. A gente tem 2 métodos praticamente. A gente tem um método tradicional, né, que onde a gente mais tem medula é dentro do osso da bacia. Medula não é nada mais do que a nossa fábrica de sangue. O sangue ele nasce lá. Então, quando ele está dentro do osso, ele é oco. O osso da bacia? O osso da bacia. Tem um pouquinho aqui no externo. Aqui no externo também tem um pouquinho de produção, no crânio, fêmur, mas o principal é a bacia. Tá lá. A bacia ela tem mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros da parte externa, que é de sustentação. É para peso, então aquilo ali é maciço. Dentro daquilo ali tem um espaço muito grande, que é onde é produzido o nosso sangue. Quando o sangue está pronto, ele vai para as veias. E aí ele circula nas nossas veias. Então,
O sangue, das vezes, é o fruto maduro, né? Lá na medula óssea, ele verde. Quando a gente precisa de fazer um transplante de medula óssea, a gente tem que coletar, né, a semente, a fábrica do sangue do doador. Então, a gente tem 2 métodos para isso. O verde? O sangue, exatamente. O sangue que a medula, ela produz o sangue. Se a pessoa tem uma doença na medula, eu tenho que destruir a medula antiga dela e dar uma medula nova. A pessoa não consegue ficar sem sangue, sem produzir o próprio sangue. E é interessante que muda até que sangue. Então, se eu sou O positivo, a pessoa é A positivo e pode doar, tá? Pode doar. Ela vai virar O positivo. Olha, porque depois é um que ela sangue receber, novo. porque é o meu sangue, é a minha medula, é a minha fábrica que eu coloquei tá dentro lá. dela. Então, o método é, ou a gente leva o doador para um bloco cirúrgico, é um procedimento rápido, menos de 1 hora, na maioria das vezes. A gente anestesia o doador. Mas é Geral? hack? Às vezes hack, a pessoa pode ficar até acordada. Eu já coletei muito lá em Belo Horizonte. Sim. Então ficava 2 hematologistas de um lado, 2 hematologistas de um nas outro. Costas, aqui? Nas costas, através de agulhas especiais. E a gente vai coletando, vai jogando no recipiente. Coleta, joga no recipiente. A gente tira mais ou menos 800 mil ml. Isso recupera muito rápido, tá? Isso não tem prejuízo nenhum ao doador de sangue. 800 ml lá dentro do osso. Tem muito sangue. Nossa, lá dentro. mais do que o sangue Tem das muito veias. sangue. Tem muito sangue. A gente puxa, é como se estivesse dentro de uma veia. Vem aquele volume, enquanto você tá puxando, tá vindo o volume. Vindo. Exato. E o doador ele não tem nenhum incômodo, mas ele é anestesiado, né? Então a gente usa na maioria das vezes uma hack mesmo, igual a do parto, Eu que já tomei, eu sei. é assim, é muito rápido. Tem um incômodo, né, daquela picadinha, mas é muito rápido. 3, 4 segundos a pessoa não sente mais nada, a gente vai conversando com ela, ela fica de costas, acabou o procedimento, vida que segue. Legal. Ela fica ali em repouso algum tempinho? Olha, é muito pouco. A coleta de medula, ela não tem nenhuma grande complicação. Ela pode ter um pouquinho de dor depois, na maioria das vezes não tem, tá? A gente passa remédio oral para casa, se precisar toma, é bem tranquilo, é bem rápido esse método. O outro método é uma máquina que tira do sangue. Porém, no sangue a gente não tem medula, né? A medula, ela fica, né? O sangue verde, ele fica lá dentro. Então a gente tem que dar um medicamento para a pessoa durante 7 dias para estimular. É uma picadinha, sim. tipo insulina Certo. subcutânea. A gente estimula a produção de medula e aí começa a vazar um pouquinho para o sangue. Aí essa máquina, que é tipo hemodiálise, a gente chama de aférese. Essa máquina, ela reconhece esse pouquinho que está circulando no sangue. E depois de várias recirculações, depois de umas 5, 6 horas às vezes, ela consegue separar uma quantidade legal só de célula da medula. Mas uma quantidade legal não chega nem perto dos 800 ml. Não, a gente consegue. 700, 800. Essa curiosidade nossa consegue, em relação à doação da medula, é lógico que tem um pouquinho de cisma, porque as pessoas não conhecem como é que é feita a doação, mas eu acho que a parte mais importante é você sair daqui para ir para Belo Horizonte sabendo que você está indo para tirar uma coisa do seu corpo para você salvar uma pessoa. Então, não tem dor para isso. Não tem dor. São anjos, eu falo que são verdadeiros anjos, né? E a medula óssea, quando a gente chega no nível de precisar de uma medula óssea, a gente tem que fazer uma leitura de que todas as outras linhas de tratamento, elas falharam. Se chegou no ponto de fazer uma pesquisa, de chamar doador, porque as outras opções elas falharam, não tem para onde correr. É medula ou medula. Quais são as doenças? Leucemia? Leucemias, muitas precisam. Linfoma, muitos precisam também. A gente tem doenças que não são tumorais, tem muita doença de hematologia que a gente trata com o transplante de medula óssea. A gente tem muitas doenças autoimunes que tratam com transplante de medula óssea. Reumatológicas, tem algumas também, mas o uso, a maioria das vezes é oncologia. A gente usa muito transplante de medula óssea para tratamento do câncer, principalmente câncer de sangue, leucemias e linfomas. E quem recebe a medula, como é a recuperação? Olha, é longo, né? É uma recuperação bem longa. Não vai sarar de um dia para o outro? Não, o transplante de medula não é uma cirurgia. Muita gente acha que é uma cirurgia. Ele é uma transfusão de sangue. A gente pegou aquela bolsa, eu vou infundir no paciente, aqueles 800 ml.
E aí ele vai circular no sangue, só que aquelas células, ela tem a gente chama de tropismo, né? Ela tem uma atração pela medula. Então ela vai parar na medula, não precisa jogar lá dentro da medula do indivíduo, né? Jogando ali... Você joga na veia. Joga na veia, normalmente uma veia central mais calibrosa, e aí aquela bolsa vai parar na medula. E ela vai começar a se reproduzir lá dentro. Aquela quantidade não é o suficiente ainda para produzir o próprio sangue. Mas depois de 10, 15, 20, depende do caso, dias, a pessoa começa a produzir o próprio sangue, ou seja, ela fica internado, né, durante 10, 15, 20, 25 dias, até a gente perceber que aquela medula pegou. Deu certo. Mas fica ligado na máquina de hemodiálise ou não? Não. Aí, uma vez que você infundiu, acabou. Essa máquina de hemodiálise, que é a aféres, a gente usa só para coleta do doador. Para a gente infundir, não precisa. Não precisa. Vai no saquinho igual? Vai ali no saquinho, às vezes uma bomba de fusão. A gente tem umas maquininhas que às vezes ajudam a gente a infundir, mas não precisa da máquina, não. E aí a pessoa fica internada, né? Imunidade zero, plaqueta zero. Nossa. Tem que tomar sangue todos os dias. Tem várias complicações que podem acontecer. A gente destrói a medula da pessoa com quimioterapia. Então eu preciso destruir a medula antiga que está doente para poder dar uma nova. E é uma das quimioterapias mais pesadas que um indivíduo pode receber na vida. A medula ela é muito quimiosensível, então a gente tem que queimar a medula óssea para poder dar uma nova. É como se fosse um lote cheio de praga que eu vou colocar fogo ali e vou plantar um matinho novo. Então eu preciso destruir a antiga através de quimioterapia para depois colocar uma nova. Depois de uns 20, 25 dias... aquela pessoa começa a produzir o sangue daquela pessoa que, né? O positivo. Exato. Pode até trocar o tipo sanguíneo. Ela tem alta para casa, mas a gente dá um reset, né? São várias complicações que podem acontecer. Tem que tomar vacina tudo de novo, porque sua imunidade foi resetada. Começou do zero. Começou do zero. A gente tem que fazer vacina de novo. É como se eu estivesse formatando o computador. Então, o sistema imune dela tem que aprender, tem que ter contato começa tudo tem que de zerar. novo. E existe um acompanhamento. Então, são várias consultas. O indivíduo ele vai ficar ali bons meses ou anos ainda fazendo acompanhamento. Quantos por cento de cura? Depende muito da doença. No caso da leucemia. Depende muito da doença. A leucemia ela tem vários subtipos. Tem um tipo de leucemia, por exemplo, que ela nem precisa de medula. De transplante de medula, ela é quase 100% de chance de cura com quimioterapia. Outras já é bem o contrário, a chance de falha é muito grande, consequentemente o transplante também tem uma chance maior de falha, tá? Então cada doença tem a sua probabilidade, mesmo com o transplante. O transplante ele pode dar errado? Pode, ele pode dar errado. Às vezes eu coloco uma medula nova e aquele câncer volta. Pode acontecer, infelizmente. Apesar que ser a nossa última linha ali de batalha, mas pode acontecer da gente fazer e ter falha. Infelizmente, o prognóstico é muito ruim. Mas quando vocês dão a notícia para a família que aquele paciente já está tendo alta e está indo para casa, já deve ser uma vitória, ou não? A família... Olha, eu vou filosofar aqui, vocês me perdoem. São curiosidades que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo Eu escuto muito, já escutei muito, que essa área de oncologia é muito triste, que a gente tem, né, a gente anda muito ali com a morte. Apesar de que as coisas têm melhorado muito, tá? Melhorado muito. Mas, de fato, a gente tem um contato muito próximo. E, às vezes, as pessoas me questionam, olha, eu não teria coragem de fazer essa área. Eu acho muito pesada, eu não dou conta, né? É muito ruim. E eu respondo assim, olha, primeiro que alguém tem que tratar. Alguém tem que tratar essas pessoas. E segundo, que você está olhando o lado ruim, mas e o lado bom? E aquela pessoa que você não dava nada, você tinha certeza que ia dar errado, mas que não deu. E aquela surpresa que a gente tem. E aquela criança... Às vezes que a gente consegue uma cura de uma doença que a gente tinha 10% de sucesso. Tá? Então, assim, a gente dar boas notícias é muito bom. Então, quando as coisas dão certo, a gente tem... A gente vibra muito junto com a pessoa. Da mesma forma que a gente também fica triste e chateado quando as coisas dão errado. Na hora que a gente está contando para a pessoa, a gente tem que ser base. A gente não pode... né? Mas escondido, aí a gente pode, né, soltar o que está dentro de nós ali. É uma profissão, né? Mas triste. Tomara que
as cidades que ficaram com a coleta de sangue para medula óssea consigam fazer bonito igual nós estávamos fazendo aqui. Que a gente estava fazendo muito bonito. É uma sacanagem. Eu estou aqui com E o trabalho de vocês é um trabalho muito sério e muito bonito também, né? Porque vocês devem ter histórias aí que dá um livro de famílias. É muito legal, sabe? O projeto Doador do Futuro, por exemplo. Eu fui numa creche, crianças de 4 anos. Cheguei na creche, falei assim, quem gosta de super-herói aí? Aí levantou, Hulk, Homem-Aranha. Eu sabia que o papai pode ser herói. Aí as crianças já, mamãe, pode salvar 4 vidas, o papai pode salvar 4 vidas. Como? Com a doação de sangue. Aí o pequenininho, eu já doei sangue. Não, você fez exame de sangue. Eu pego, passo um desenho da Turma da Mônica, o Cebolinha explicando todo o processo, explicando que o pai dele foi doar sangue, explicando. Terminou, falei assim, vamos fazer um desenho? Vamos. Eu vou ali buscar um amigo meu. Aí eu volto. Ou de Homem-Aranha, ou de aquilo tem que você mesmo. É você mesmo. E a criança, como multiplicador, são os melhores. São os melhores, são os top. Tá? E a gente vai dando desde os 4 anos, aí a gente começa. Fui em Coqueiral dar uma palestra no colégio lá, vieram 80 jovens de lá para doar sangue. Firmino Costa, dei palestra numa manhã para 5 turmas de terceiro, aquela bagunça, colégio estadual. Falei assim, você sai 20. Ótimo. Foram 200 alunos doar sangue. Que legal. Durante o ano inteiro. Né? E eles acabam ficando fidelizados. Né? É muito interessante isso, sabe? E vocês devem conhecer bastante a turminha que são os fidelizados, né? Já vai lá, já tem a gente vira amigo, né? A gente vira amigo. É a vantagem, eu falo, como uma das vantagens do interior, né? A gente não é só um número, a gente é o fulano de tal e tal, a gente conhece a pessoa. A gente faz parte da rotina. A gente conhece, então a pessoa volta, além da entrevista que eu faço, por exemplo, eu pergunto, e como é que tá a família? A gente vira amigo, então a gente tem muito doador fidelizado aqui, a gente tem pessoas que às vezes voltam antes da gente, tem que barrar a pessoa, não, pera, ainda não deu seu tempo ainda, calma aí, que falta uma semana ainda, né? O sistema barra, então a gente tem o pessoal que doa regularmente, nos ajuda muito. E temos doadores fidelizados que são pertencentes a outros núcleos. O pessoal de Cristais sai lá de Cristais e vem para cá doar sangue, um ônibus com 30 pessoas, uma vez por mês, saem de lá e vem aqui para doar sangue. Eles nos ajudam muito. Coqueiral, Cana Verde. Eles nos ajudam muito, a gente tem muita parceria. Inclusive, estamos disponíveis para palestras. Legal, viu? já deixa palestras, viu? Então, vocês né, dois? se vocês, exatamente. Vocês dois ou mais o Gustavão aí? O Gustavo vai mais, né, Gustavo? Mas eu gosto muito também. Eu tenho material pronto já. Só ligar sabe? lá no posto lá e só conversar. ligar, pode ser empresa, pode ser faculdade, deixa pode ser... Deixa o número aí né? do telefone. Isso, então, né, Gustavo? Qual que é? 3694? 3694-4145 é nosso WhatsApp. É só entrar em contato. A gente tem uma parceria com várias empresas da cidade, as escolas, grupos religiosos, né, times de futebol. Pedal. O pessoal do pedal vai demais também. Uma vez o pessoal 3694? 4145. 4145. O que você ia falar do pedal? Eu te interrompi, a última vez eles foram mais de 100. Exato. 100 doadores. Os corredores também de vez em quando fazem umas parcerias, academias. Mesmo se estiver tomando medicamento, dá para ir? Depende. A gente tem... Coloca aí um comprimido para ansiedade, que praticamente todos os dias. Assim, então depende muito do medicamento. A maioria pode. Esses mais fraquinhos aí, fala o nome de um. Paroxetina, sertralina, essas coisas citalopram, pode, fluoxetina, pode. A gente tem... no nosso guia de conduta lá, só de medicamento a gente deve ter umas 15 páginas, só de remédio, falando o que pode, o que não pode e por quanto tempo não pode. Então é muito criterioso. A maioria das pessoas vai dar certo. Só que tem sim medicamento, cirurgias, vacina, tatuagem. Piercing. Tatuagem vai falar que piercing não pode também. Piercing agora é criterioso, piercing também. São 6 meses agora, antigamente era um ano, né, Marcelo? Diminuiu então, tanto tatuagem quanto piercing. Se eu fizer um piercing hoje, colocar um piercing hoje, só daqui 6 meses. Só não pode ser na língua. Na língua não pode nunca. Na língua não pode nunca. Não Olha pode que nunca. Interessante. Na língua não pode. Mucosa, né, Marcelo? Infecção, né? Do ponto de vista... né? Exato. Do ponto de vista higiênico, o problema é que às vezes o meu sangue tem que ser estéril.
toda situação que às vezes pode facilitar uma bactéria cair no meu sangue, é um risco. Então, o piercing na língua, ele é uma porta de entrada eterna ali, ele não cicatriza 100%. Então, o Hemominas e outras entidades, eles pedem para não ter. Agora, piercing, pele, nariz, umbigo, 6 meses depois já é mais que o suficiente. Então, tatuagem 6 meses também? 6 meses. Micropigmentação. Então, maquiagem definitiva, moda, né? Todo mundo tem virou moda. Hoje. E no caso do piercing na língua, as pessoas questionam, mas eu não tenho nada, não sinto nada. A bactéria que está ali pode não fazer mal para ela. Se ela vai numa bolsa com uma pessoa que está com imunidade... Já está debilitado. Exato. É muito criterioso. O problema maior é esse, sabe? Então, às vezes, as pessoas passam, é muito criterioso, você tem que se pôr no lugar da pessoa que está... com certeza, que está recebendo. Né? Gente, vai doador ansioso lá? Muito. A gente tá falando de ansiolítico aqui e tal. Falei que ia dar um livro, histórias que eles devem ter. Meu amigo... O nosso tempo para conversar sobre isso é muito curto, gente. Eu vou te contar um caso interessante. Livros aí. Uma vez nós fizemos uma calorada da UFLA, o Marcelo não estava lá. O cara chegou, entrou, fez a entrevista, fechou a porta e gritou assim... Vambora. O cara aqui é louco. Ele falou que eu tenho que pegar a mesma mulher uma vez, a mesma mulher durante 1 ano. O outro chegou, pessoal. Ai, gente. O cara chegou, sentou. Eu fumei um ali pra me vir do ar. Nossa! Tem algum problema? Gente, ai, meu Deus, tem de tudo. Tem de tudo, gente. Tem de tudo. A gente já mas tem é de muito tudo. divertido. Então, a maneira que a gente... Mas e aí, quem fuma pode doar sangue? Pode. Porque tem horas mínimas. Isso acontece muito nos dias de hoje também. É pouco tempo. É ansiolítico, né? É pouco tempo. O ansiolítico tá aí, né? Ainda não tá liberado 100%, agora, por exemplo, mas... até tem a pergunta para você depois, né? Agora tem tratamento com o canabidiol. Canabidiol também. O CBD. O CBD. Sim. O Hemominas, ele pega muito em drogas mais injetáveis. Essas aí, eles pedem... A questão é a seguinte... Mas isso aí no exame de sangue que vocês fazem, pega tudo. Não tem. Exato, não faz. É só o exame... É uma entrevista. Pelo que só eu entrevista. Mas então, isso a pessoa tem que ser muito sincera ali na Muito. entrevista. Eu converso muito. Não, é por isso que o cara chegou e perguntou, acabei de fumar um baseado ali, eu posso fazer a doação de sangue? Então pode fazer doação. Pode, 48 horas, 48 a 72 horas já é permitido de doar sangue. Agora, outras drogas, o tempo é maior e pode ser até definitivo. Então, às vezes, uma droga injetável, por exemplo, é na aptidão definitiva. Mas uma cocaína, por exemplo, 12 meses, já é um tempo diferente. Com certeza. Agora, isso da sinceridade é muito importante, Lu, porque quando eu faço essa entrevista, né? Uhum. Então eu divido muita responsabilidade com a pessoa. Às vezes quando eu vejo que ela está... Eu tenho que acreditar no que ela está falando. E eu divido muita responsabilidade. Eu falo, olha, tem certeza? Né? Às vezes eu vejo que a pessoa, eu não sei. Falo, você tem certeza? Porque a gente está aqui por um outro motivo. A gente está aqui para ajudar alguém. Alguém vai receber esse sangue. E a gente não quer de forma alguma que essa pessoa receba algo que não vai ser bom para ela. O sangue ruim, né? Sangue que pode, às vezes, exatamente, trazer uma doença, trazer uma infecção. Mas acontece. E não tem exame, tá? Não tem exame. A gente tem tanta coisa que barra que nem existe exame para muitas coisas que a gente tem que barrar na entrevista. E outra coisa também, fazendo um adendo aqui rapidamente, muita gente fala assim, olha, vocês deveriam dar dinheiro. Se vocês pagassem R$50 para pessoa que doar sangue, não ia faltar doador. Não ia mesmo. Não ia mesmo. Mas será que ia ter tanta qualidade? Será que ia ter tanta qualidade? Porque às vezes a gente oferece... Não somos nós que oferecemos, mas às vezes, por exemplo, uma inscrição num concurso público, né, uma isenção de taxa. A gente vê que tem pessoas que vão, às vezes, que moldam as respostas para receber uma isenção de um concurso. Ou às vezes quer ganhar um atestado. Ou seja, não dá certo. Então a gente vê que às vezes o pessoal molda, eu vejo isso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, que você toma algum remédio? Eu tomo remédio tal. Eu falo, não, esse não pode doar. Mas já tem uns 20 dias que eu não estou tomando ele. Então, você fica assim, até quando... Eu tenho que acreditar naquela pessoa, né? Quem sou eu para julgar? Só que fica suspeito. Então, o benefício, ele tem que ser muito bem revisto. Tem que ser um extremo voluntariado. A pessoa que vai lá, ela tem que ir com a única vontade de querer ajudar alguém. Porque quando foca muito em um benefício, às vezes as respostas elas podem ser moldadas. Por isso que a legislação brasileira ela não permite benefícios assim, diretos ao doador de sangue. Mas está corretíssimo. Eu também acho corretíssimo. Vamos só fazer um
papo aqui bem rápido mesmo, porque o nosso tempo já está chegando, quase. Passa rápido, né? Poxa, não fizemos nada de pergunta, Lu, bem que você falou, né? Não fizemos nada. Quais são os dias para se doar sangue aqui em Lavras? Terça-feira e quinta-feira. A gente está com de 7h30 às 11h30. Nós estamos atendendo também, geralmente, o segundo sábado de cada mês, de 7h30 às 11h30. Né? Nós temos a capacidade de atender com qualidade até 45 doadores, no máximo, né, doutor Marcelo? Sim. Às vezes, em casos, pode atender mais um pouco. Né? Trabalhamos com horários agendados. A gente sempre deixa uma janela de 10 vagas para aquelas pessoas que são voluntárias, tudo a gente agendar. Né? E terça, quinta, de 7h30 às 11h30, agendamento. O nosso zap 3694-4145. Né? A pessoa pode agendar, pode tirar suas dúvidas sobre medicamento, tatuagem, exercícios físicos, essas coisas. Pode tirar todas as dúvidas. O que eu ganho doando sangue? Eu preciso me alimentar para chegar lá? Você vai. Sim, vou tomar o café da manhã. Você não pode ir em jejum chegando lá. Se eu for em jejum, a gente dá um cafezinho para você. Tome um cafezinho lá, certo. Né? Você faz o pré-lanche e o pós-lanche, né? Você recebe o atestado do dia. Aquele dia eu você não preciso voltar para minha empresa. Não, tem empresa que só aceita um atestado por ano. Né? Certo. E você salva a vida de 4 pessoas. Que não sei se amanhã você vai estar precisando desse sangue. Eu vou estar precisando, eu estou gravando aqui, vou montar na minha moto, vamos embora, não sei. Ninguém sabe o que vai acontecer. Né? Então eu falo sempre isso com a pessoa. Não espera acontecer para você se tornar um doador de sangue. Quando você doa sangue, Nathanael, você não sabe se você está salvando a vida de um branco, de um negro, de um homem, de uma mulher, de um católico, do ateu, do espírita. Da mesma maneira, se você estiver precisando, se seu pai estiver precisando do sangue, não vai importar de quem que vai vir. Desde que seja um sangue de boa qualidade. E a gente trabalha em prol disso, né, Marcela? Exatamente. Né? A gente quer a experiência, né? A gente quer que a pessoa vá lá e fala, nossa, que legal que foi aqui doar sangue. A gente preocupa muito com isso. Não é só doar sangue. Que lance bom. A gente quer falar assim, não, mas que vibe boa, que equipe legal, os caras são gente boa pra caramba aqui, gostei, quero voltar. É uma experiência diferente, por exemplo, de alguém que vai doar sangue num outro posto, que as coisas às vezes são mais técnicas, e que realmente é importante ser técnico, mas a gente não deixa a parte técnica de lado. A gente quer trazer uma experiência. O cara tem que sair de lá falando assim, foi legal. Bem alegre, pretendo voltar. Exato, isso pretendo voltar. Pretendo voltar. É isso? É isso aí. É isso aí, gente. No podcast foi de hoje, nós bom, conversamos né? com o Luiz Gustavo. Ele é o responsável e captador também lá do posto de coleta de sangue de Lavras. E temos também aqui a presença muito bacana do Dr. Marcelo Augusto Assunção, médico hematologista. Foi muito legal a nossa conversa. A gente podia ficar aqui, ó. Uma pena que passa rápido, né? Mas foi muito válido a conversa. E eu acho que chegou numa hora muito boa que quem aí está querendo saber informações, principalmente o caso do Enzo, que veio tudo na mesma hora, né, gente? Tá aí a resposta de vocês. E que apareçam aí bastante doadores para Lavras de sangue. Medula, nós já conversamos aqui. Quem tiver alguma dúvida também pode entrar em contato ainda com vocês, né, meninos? A gente aproveita para agradecer. Né? A Elite sempre esteve presente lá no nosso passe. A Lu já foi lá, já tirou fotos. O Nathanael já conheço de longa data, desde a época da rádio. Precisamos lá doar sangue. E a gente agradece a oportunidade de estar aqui. A gente nunca, né, Marcela? A gente nunca participou de um podcast. Né, a primeira vez. Nossa, mas vocês tiraram de letra. Gente. Tudo assim, ó. Todo mundo para doar sangue. Tá igual quando a gente chegar lá para doar o sangue, né? Vamos chegar lá. Já chega apagado. Né, Gustavo? Fica o convite aí, né? Não só para vocês, viu? Com certeza. Mas para quem está nos assistindo. Para quem joga beat tênis também. Né? Então, aqui, ó, como é que é? Qual câmera que eu tenho que olhar aqui? Essa aqui. Vamos lá doar sangue. Coloca a música sexy, né? Você gostaria de doar sangue? Estão aguardando vocês lá. Gostaria de doar sangue conosco uma primeira vez? Ele vai dançar a música do Vando para vocês. Pode chegar lá e falar que assistiram o Elite Podcast e resolveram ir lá. Vai ter doar sangue, olha que legal. Né? Isso mesmo, vai ter dancinha. É isso aí, gente. Bom, foi muita descontração. Nós temos que agradecer também a Laut, né? A melhor piercing do Brasil, que é a nossa patrocinadora aqui oficial. Temos que agradecer também 123 Car,
que é um aplicativo de mobilidade urbana. Está começando aqui com a gente, já é parceiro de longa data, mas hoje nós estamos dando visibilidade. É isso, Lu? Precisando, é só colocar o aplicativo aí no seu celular, é super simples, fácil, e você tem aí bem rápido 123Car para você. É então, isso muito aí, obrigado gente. a todos que nos acompanharam até agora. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.